Olá, hoje sou o Dr. Edgar Vilhena, vamos falar sobre o perfil obsessivo de Moreno, fazendo uma análise tipo SWOT análise entre forças, ameaças, fraquezas e oportunidades, incluindo alguns medicamentos homeopáticos dentro desses perfis, perfis homeopáticos também. O perfil obsessivo, normalmente ele é muito organizado, erra quem procura no perfil obsessivo a patologia, mas tem todo um caminho que esse perfil faz antes de se tornar um obsessivo compulsivo, por exemplo, medicamente falando. Ele analisa a situação de todos os lados, normalmente são muito inteligentes, detalhistas, por vezes até perfeccionistas, dependendo do tipo homeopático, e erra raramente, pois analisa muito bem a situação. Muda de ideia quando são submetidos a um forte argumento, e somente quando são submetidos a um forte argumento. Não adianta ser autoritário, colocar o dedo em rixa do perfil obsessivo, porque ele não vai atender. Ele precisa de argumentos inteligentes que o façam mudar de ideia, e aí ele muda rapidamente. Ele pode irritar um pouco os paranoides por contemplar tantos riscos. Lembro de um paciente que dizia que a insegurança dele era devido ao fato de nós estarmos pisando sobre uma fina camada de terra e embaixo estarmos submetidos a um grande magma na terra. Claro que ele tinha razão, mas claro que a probabilidade dele pisar e cair dentro de um magma é muito pequena. E aí estava o problema dele, que é valorizar situações pequenas, transformando em grandes situações. A fraqueza do obsessivo fica contra si muitas vezes por ser inseguro diante de algumas situações, costuma ter muito medo do futuro, coisas de forma prolixa, decisões difíceis, ele pode se tornar meio paralisado, falar muito sobre detalhes ou até ser um indivíduo muito fastidioso. Ele normalmente costumam ser bons professores, por contemplar sempre várias variáveis e com isso abrir a cabeça das pessoas, mostrando, sinalizando a visão de pontos que às vezes são poucos pensáveis. O primeiro perfil que nós temos é o licopódio, cujo desejo é de segurança e ele adoece pela arrogância. O licopódio tenta transformar a vida dele de forma mais segura. É aquele médico que tem vários empregos porque não quer ficar na mão de nenhum. Indivíduos que usam a autoridade quando sentem uma situação insegura. Normalmente ele é quieto, normalmente ele argumenta, são normalmente inteligentes, sofrem muito pelo calor. Dedica-se à defesa também, mas de uma forma mais argumentativa do que bélica, como no primeiro perfil que nós falamos do paranoide. São pensadores natos, pessoas que têm muita tendência a fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas se irritam com pequenas coisas. As grandes coisas eles parecem já nascer sabendo e não causa grandes problemas, mas a irritação por pequenos problemas do dia a dia são característicos. O arsênico é um outro perfil dentro desses obsessivos, talvez o mais perfeccionista e mais fastidioso. Extremamente honesto, são pessoas que você pode confiar plenamente, mas são pessoas que dificilmente sabem delegar, sofrem muito em empresa, porque acumulam para si grandes quantidades de trabalho. São pessoas que sofrem às vezes com asma, são muito elegantes, muito arrumados, preocupação estética grande. Arsênico é um veneno, e que está encontrado muito nas águas de cavernas profundas, e arsênico tem medo de caverna também, e por ser muito intransigentes e pouco flexíveis, costumam sofrer.
A cilícia é um outro perfil, um medicamento e um perfil de fundo dentro da homeopatia. Cilícia tímido, fala pouco ou extremamente locais. Eu lembro de uma paciente que chegou aqui aos 6 anos de idade porque ela não falava, né? Achavam que ela não falava, mas já tinham levado a otorrino, a uma série de especialistas e disseram que ela não tinha problema nenhum. Mas se ela não falava, como não ter problema nenhum? E ela se tratava exatamente de um perfil desse. A cilícia é feita com areia. Cilícia olha cada detalhe, ela é capaz de observar problemas ou defeitos em quadros ou na literatura. Eu tive uma paciente que o trabalho dela era ser revisionista e ela via coisas que ninguém via de problemas. Acabam se isolando, são pessoas, por ter esse detalhamento, são muito ligadas a números, a distâncias e costumam ser excelentes profissionais de computação. E adoecem muitas vezes pela crítica, pelo bullying. Cilícia fisicamente às vezes tem uma orelha grande, uma cabeça, nasceu com cabeça grande, ou tem uma barriguinha que chama atenção. Ela parece que fisicamente, especialmente quando criança, em que você não consegue esconder os seus defeitos dos seus coleguinhas, elas sofrem muitos bullying nesse sentido, né? São muito determinadas também. Laquesis é um outro perfil homeopático cujo desejo é de seduzir e adoece pela traição. São perfis muito sexualizados, é feito com veneno de cobra surucucu. Não queira ter uma sogra Laquesis, porque ela vai falar mal de você a vida inteira para defender a filha dela. Mas não traia Laquesis, porque ela nunca lhe perdoará. Ela pode trair, mas você não. Laquesis são muito sedutoras, se maqueiam, são aquelas senhorinhas muito maquiadas que nós vemos na rua, são aquelas gordinhas que não têm problema sexual nenhum, né? Ao contrário, tem muitos parceiros e transam quando querem. São muito desconfiadas, costumam ter problemas cardíacos com o passar da idade, e tem que se cuidar muito nesse sentido, porque é um medicamento com tendência a infarto e desenvolver acidente vascular cerebral. O sulfur é um outro e último medicamento desse perfil, cujo desejo é redescobrir Deus. Adoecem, às vezes, pela intoxicação. São aqueles adolescentes que ficam fumando um baseado, pensando filosoficamente como começou o mundo e o que ele vai fazer no mundo, ou menos o que ele vai fazer, mas o que o mundo fará com ele. Né? Sulfur costuma ser um medicamento em idosos que não gostam de tomar banho, e sulfur é extremamente criativo. Sulfur também pode se ligar a esse movimento obsessivo com relação a algumas drogas ou alguns comportamentos. Né? Tente colocar um idoso que tem um quadro demencial qualquer, um Alzheimer, para tomar banho e você vai ver a reação sulfúrica. Né? Esses perfis todos que eu comentei aqui sumariamente mostram que para todo problema existe uma solução, não existem perfis perfeitos, mas existem perfis e que têm seus lados positivos, seus lados negativos, suas forças e suas ameaças. Para finalizar, esse quadrinho de que um dia nós vamos morrer, que seria o Charles Brown falando para o Snoopy numa atuação mais depressiva, e o Snoopy dizendo, sim, mas todos os outros dias nós vamos viver, mostrando o outro lado mais do perfil histérico e que está ligado à vida. Não me desculpe se cometi alguma falha ética e estamos dispostos aí para estender essas conversas dos perfis homeopáticos de Moreno, as forças, ameaças, oportunidades e fraquezas. Muito obrigado.